Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia do nosso desafio de provérbios. 31 dias. Estamos quase, quase, né? Provérbios de número 29 hoje. Parabéns para quem chegou até o final do desafio, porque não é fácil, né? Provérbios 29, ele vai falar sobre liderança, vai falar sobre disciplina e vai falar sobre justiça. Esse capítulo 29 aqui de Provérbios, ele é rico em sabedoria prática sobre a parte da liderança e também sobre a importância da disciplina e as consequências de nossas escolhas. Eu sempre tenho falado sobre isso, né? Provérbios deixa claro que nós temos as nossas escolhas e que cada escolha ela traz uma consequência. Se for uma escolha boa, né? Se for uma escolha no caminho correto, ela vai te trazer consequências boas também. Assim como se você escolher o caminho errado, você vai colher fruto do caminho errado que você escolhe, né? Então esse capítulo aqui ele vai nos desafiar a refletir sobre as nossas ações e como elas afetam a nossa vida e os outros ao nosso redor. Do versículo 1 até o versículo 4, ele fala da liderança e fala do cuidado com o povo. O versículo 1 ele fala assim: um homem que permanece endurecido depois de muitas repreensões será destruído sem remédio. Então, esse versículo aqui ele já vem enfatizando sobre o perigo de ignorar as advertências, né? Principalmente as advertências repetidas. E fala que a rebeldia endurecida ela leva a uma inevitável destruição. Né? Tá falando assim, um homem que permanece endurecido depois de muitas repreensões será destruído sem remédio. Então, quando você é repreendido, repreendido, repreendido e não muda, né? Então, você é advertido e não muda, bom, você vai atrair coisas ruins, você vai entrar num processo de destruição para sua vida. E aí não adianta reclamar, né? Porque são escolhas. Você escolheu, você permaneceu, você foi advertido, mas mesmo assim você continuou. O versículo 2 ele fala: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme, né? Então, em outras versões, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra versão aqui, que é a revista Almeida atualizada, ela fala assim, ó: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, né? O povo geme, o povo sofre pela, pelo ímpio, né? Pelo ímpio governar. Então, ele traz um contraste entre a liderança justa e a liderança ímpia, e fala que os governantes íntegros, eles trazem a prosperidade, eles trazem a alegria, enquanto o ímpio, ele causa o sofrimento, ele causa dor para o seu povo, principalmente porque ele não tem sabedoria e porque ele não tem o temor de Deus, né? Então ele já deixa claro aqui. Toma cuidado quem são as pessoas que você vai escolher para governar, né? Hoje que nós elegemos, né, principalmente os nossos governantes, a gente precisa ter sabedoria para poder depositar o nosso voto e escolher quem são as pessoas que vão administrar. Quando a gente está num processo de liderança de uma empresa, a gente não escolhe, né? A gente tem que aprender a trabalhar ou procurar outro lugar. Mas isso acontece, né? O versículo 3 fala: quem ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas desperdiçará a riqueza. Então ele fala do amor pela sabedoria, que isso traz honra para a família, e enquanto uma vida desregrada, ela vai levar à perda de recursos, né? Ele vai levar você à destruição. Nós temos o exemplo ali no Novo Testamento do filho pródigo, né? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, e é exatamente o que acontece. O filho pródigo, ele vai, ele pega toda a herança dele, que nem era tempo, né? Nem era hora dele receber a herança, porque a herança ela é dada quando existe morte, o pai dele ainda não tinha morrido, e ele pega todo o dinheiro e ele acaba com com o dinheiro com os prazeres, né? Com prostitutas, com tudo que era prazeroso, e ele não se preocupou. De repente ele começa a passar fome. Então você pode ver que Jesus ele vem lá no Novo Testamento falando, né, dos próprios ensinamentos do Provérbios. Tem muita coisa que Jesus traz no Novo Testamento que já foi falado em Provérbios. Ou seja, se você parar e fazer um paralelo, Jesus está falando cerca de 900 anos depois, cerca de 900 anos depois, sobre o que Salomão já tinha escrito. Ou seja,
o que Jesus trouxe era o que a palavra já trazia, né? Talvez numa linguagem mais contemporânea, né, na época dele. Então, se a gente pegar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Salomão, eles podem e devem ser aplicados ainda nos dias de hoje, né, com todo esse processo. Então, tudo que a gente precisa está aqui, tá falando ali no versículo 3. Quem ama a sabedoria, dá alegria ao seu pai, né, dá alegria para a sua família. Então, fala, mas quem anda com prostitutas desperdiça a riqueza. Ou seja, se você tá focado nos prazeres da carne, você está jogando fora a sua riqueza, o seu dinheiro. O versículo 4 ele fala: com justiça, o rei dá estabilidade ao país. Mas o que gasta de subornos o leva à ruína. Então, fala que a justiça ela fortalece uma nação e a corrupção ela destrói as suas bases. Governantes devem buscar o bem coletivo, não interesses egoístas, né? Então, a gente percebe, né, não só na nossa nação, porque existem, infelizmente, muita corrupção dentro da nossa nação, mas a gente observa também por outras nações, né? Quando existe a corrupção, o povo ele sofre as consequências. Então, o povo paga o preço por essa corrupção, né? E isso quando é justo, quando é bem aplicado os recursos, a nação se fortalece, a nação cresce, as pessoas prosperam, né? Aconteceu isso com Salomão, dentro do seu processo ali, né? Foi a nação mais próspera da terra, né? Salomão foi o cara mais rico do mundo, ele recebia toneladas e toneladas de ouro por ano das outras nações, de presentes, de coisas que ele arrecadava, né? Porque ele era justo, ele governava com justiça, com sabedoria. Do versículo 5 até o versículo 9 ele vai falar sobre a disciplina e as suas consequências. O versículo 5 fala assim, ó: quem bajula o seu próximo está armando uma armadilha para os pés dele. Ele fala sobre a bajulação, né? A bajulação, muitas vezes, ela é disfarçada de gentileza, mas, na verdade, ela é uma armadilha. Relacionamentos saudáveis são baseados em sinceridade, né? Não adianta você ficar querendo falar as coisas para poder agradar a pessoa. Às vezes você vai ter que corrigir, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, às vezes a gente vai precisar falar algumas verdades para as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos. E não adianta ficar bajulando, puxando o saco, porque fulano é rico, porque fulano não sei o quê, é porque é meu amigo, porque não adianta, porque isso como fala aqui, ó, é uma armadilha, é uma armadilha. Então, relacionamentos saudáveis são baseados na sinceridade, na verdade, né, em princípios. O versículo 6 fala: o perverso é apanhado em sua própria maldade, mas o justo canta e se alegra, né? O justo canta e se alegra. Então, os perversos, eles enredam, né? Eles caem nas suas próprias ações. Eles plantam e eles colhem, né? Enquanto os justos, eles vivem em integridade, eles experimentam a alegria, a liberdade. Por mais que o momento esteja difícil, o justo está cantando, o justo está celebrando, porque ele entende que aquela fase não define ele, que aquela fase é passageira. Ele entende que, por mais difícil que a situação esteja, existe um Deus que ele confia e que daqui a pouco tudo vai passar e que ele precisa aprender naquele momento. O justo, ele se alegra nesses momentos difíceis. O versículo 7 fala assim, ó: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso, né? Então ele fala também do cuidado dos necessitados, que é uma marca dos justos, né? De olhar para o menos favorecido, de querer ajudar as pessoas, né? De querer ajudar aquele que ainda não sabe. E essa insensibilidade às necessidades, né, elas revelam o caráter do ímpio. E o versículo 8 fala que os zombadores agitam a cidade, mas os sábios acalmam com ânimos, né? Os zombadores, eles promovem o caos, enquanto os sábios, eles vão trabalhando para trazer a paz, para trazer a estabilidade, para pacificar tudo aquilo ali. Isso reflete a influência de palavras ou ações, né, de bem-estar coletivo, né? Isso zelando a segurança de todos, zelando o prazer de todos. O versículo 9 fala: se um homem sábio discute com um tolo, quer este se enfureça, quer ria, não haverá solução. Então, discutir com pessoas insensatas é improdutivo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de discutir com uma pessoa insensata, mas é como se você parasse na frente do muro e ficasse discutindo com o muro. Não faz sentido. Não faz sentido.
Não adianta, não importa o que você vai falar, não importa as palavras que você vai usar, vai bater ali, vai virar nada, porque o tolo ele é tolo, não adianta, não vai entrar. Ele já está convicto do pensamento dele, né? Então, a sabedoria ela vai nos ensinando que às vezes é melhor evitar esses conflitos necessários, não perder tempo de ficar discutindo com o tolo, porque não vai te levar para lugar nenhum, não vai ecoar, essas palavras não vão mudar a pessoa, não tem jeito, né? Provérbios ele é legal porque ele fala abertamente sobre isso. E às vezes a gente vai lá e ainda cai nessa armadilha de querer discutir com algumas pessoas sabendo que não vai adiantar. Sabendo que não vai adiantar. Então tem que usar a sabedoria. Não vou gastar saliva. Olha só, olha a riqueza que você tem, saliva, né? Que está ali lubrificando a sua boca. Então você vai gastar saliva com o tolo? Não vai gastar saliva. Guarda suas palavras, porque a tua saúde emocional, ela é preciosa. Então, quando você faz isso, quando você discute com o muro, né, quando você discute com o tolo, você está gastando saliva, você está gastando sua saúde emocional, né? E você pode correr o risco ainda de gastar o seu réu primário. Então, toma cuidado para você não discutir com o tolo e não gastar seu réu primário com qualquer pessoa, né? Então, o provérbio está advertindo sobre isso. Do versículo 10 ao 16, ele fala da justiça e as consequências morais. O versículo 10 ele fala assim, ó, os sanguinários odeiam o homem íntegro, mas os justos o protegem. Então, aqueles que praticam o mal, eles odeiam a integridade, porque a integridade elas expõem as falhas do sanguinário, né? Do homem mau. É muito fácil. Você coloca uma pessoa justa e coloca uma pessoa má, né? Você coloca uma pessoa boa e uma pessoa má. É muito fácil de você descobrir quem que é a pessoa mal. É muito fácil, porque a ação do justo, ela reflete a ação do mal. Então você já consegue claramente saber em quem você pode confiar. E aí esse mal, esse injusto, esse sanguinário, como está falando ali, ele odeia ficar perto do justo. Ele odeia, porque quando ele está perto de pessoas que fazem as mesmas coisas que ele passa despercebido. Mas ficar perto do justo, por exemplo, a pessoa que engana os outros, a pessoa que mente. Se ela está perto de uma pessoa que não engana, que não mente, a pessoa acaba entregando só pela sua atitude, pelo seu gesto. E aí essa pessoa ela odeia, porque ou você faz parte, né, ou você não serve para andar com ela. E Provérbios também traz esse alerta, né? Que eles odeiam. Então, é, os justos eles sempre vão defender o bem. E aí vai causar esse ódio, às vezes, das pessoas más. O versículo 11 fala: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. A sabedoria, ela é demonstrada pelo autocontrole, pelo domínio próprio, ou até mesmo conhecido pela inteligência emocional. Então, não sou eu que estou falando. Provérbios está falando aqui, ó, o tolo dá vazão à sua ira, né? O tolo, ele perde o controle facilmente, mas o sábio domina-se. Então, reagir impulsivamente só vai gerar problema. Volto a falar, né? Você vai discutir com o tolo? A paciência, ela resolve o conflito. Respirar, não discutir muitas vezes na hora, né? Não querer ter razão, vai fazer com que você resolva o conflito. Isso é demonstração de sabedoria. O versículo 12 fala assim, ó: se um governante dá atenção a mentiras, todos os seus servos se tornam ímpios. Um líder, ele que tolera mentiras, ele contamina toda a equipe. Toda a equipe. Eu me conectei com o Douglas, não é porque ele está aqui, não, mas se ele não tivesse também eu ia usar esse exemplo. Eu me conectei com o Douglas pela internet, nós não nos conhecíamos. Mas a gente viu que tinha algumas coisas num no outro que batia dentro do que a gente acreditava. Quando a gente foi se conhecer pessoalmente, a gente viu que a gente tinha muito mais coisa em comum do que a gente imaginava. Mas dos principais é a questão dos princípios, dos valores, né? Batia. Então a gente está desenvolvendo vários projetos juntos justamente por causa disso. Porque, poxa, você tem algumas coisas que eu não tenho e eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. Nós podemos crescer junto e talvez o que eu preciso você pode fazer e o que eu posso fazer de repente é o que você precisa. A gente consegue se ajudar, mas uma coisa que envolve tudo isso é a questão dos princípios.
é a questão dessa de não aceitar, de não tolerar, por exemplo, mentira, de não tolerar algumas coisas que não estão, né, dentro dos princípios. E aqui está falando, ó, um líder que tolera mentiras, ele contamina a equipe. Então, não dá para quebrar princípios, não dá para você aceitar algumas coisas dentro do que você está fazendo. E a gente sabe que muitas pessoas, elas se aproximam e elas querem, muitas vezes, desfrutar das coisas que a gente está vivendo, que a gente está construindo, mas se elas não tiverem princípios, é muito fácil, a gente vai fechar as portas e elas não vão entrar, pronto. Ou elas criam esses princípios e vivem de acordo com os princípios, ou elas não vão prevalecer. A gente tem isso bem claro dentro do que a gente faz. Eu tenho isso bem claro dentro dos meus projetos. Tem muitas pessoas que são, nossa, são muito atrativas para mim hoje, mas quando eu vou olhar, as pessoas não têm os princípios. Eu recebo vários convites aqui de pessoas que estão fazendo um monte de coisa, né? Aparentemente, né? Mas aí quando eu vou olhar, não tem princípios. Não tem princípios. Eu cheguei a pagar mentoria porque até o mentor de início ele tinha os princípios, né? E depois eu vi que ele não tinha mais. Eu deixei de fazer, eu deixei de estar junto com esse mentor. E aí quando veio agora uma proposta para continuar, eu falei, não. Não tem como, porque ele fugiu da essência, ele esqueceu os princípios que ele tinha. Ele optou pela fama, ele optou pelo dinheiro, ele optou por passar uma imagem que ele não é, né? E eu sei que isso tem uma consequência muito grande. Vai cair feio. Não é porque eu quero, não é porque eu desejo isso, é porque está quebrando o princípio. E quando você quebra o princípio, o tombo é grande. O Provérbios está alertando sobre isso. Quando o governante ele dá atenção a mentiras, né, todos os outros servos se tornam ímpios. Então eu tomo muito cuidado com isso, porque as pessoas que estão vindo, as pessoas que estão me acompanhando, elas não podem ser baseadas nesses princípios de mentira. Então, a integridade na liderança ela é essencial para ter uma administração saudável, para você construir algo sólido na sua vida. E quem me ensinou isso foi Provérbios. O versículo 13 ele fala: o pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá luz aos olhos de ambos. Todos os seres humanos, independente da sua condição, eles dependem de Deus para a sua existência. Então, esse versículo ele nos ensina a humildade e o reconhecimento do Criador. Então, independente da posição social, independente a humildade, ela sempre vai amolecer o coração de Deus, independente se é pobre, se é rico, se é milionário ou é o que for. Sempre vai amolecer o coração de Deus. O versículo 14 fala: se um rei julga os pobres com equidade, seu trono estará firmado para sempre. A justiça para com os mais vulneráveis, né, é um dos pilares da liderança duradoura e aprovada por Deus. Então, se você quer ter uma liderança duradoura, se você continue com os princípios firmados no Senhor, seja justo naquilo que você faz, tá? E ser justo, ó, presta atenção, ser justo naquilo que você faz não significa que você tem que passar a mão na cabeça de todo mundo porque é teu amiguinho, porque é isso, porque é aquilo. É ser justo. O provérbio está falando ali, seja justo. Então, assim, precisou de correção? Tem que ter correção. Precisou de punição? Tem que ter punição. Quebrou princípio? Tem que consertar. Tem que refazer. Fez alguma coisa errada, tem que sofrer as consequências. Quebrou, quebrou a lei, né? Fez alguma coisa fora da lei, vai ter que pagar com as suas consequências. É justiça. É justiça. É diferente de vingança, tá? Então tem que ser justo. Não adianta querer passar a mão em uns e cobrar de outros. Não. Na sua liderança, o tratamento ele tem que ser o mesmo para todos, tá? Mas de forma diferente. A gente pode falar sobre isso em um outro momento, né? Tratamento tem que ser o mesmo, mas de forma diferente. Como diferente? Cada um com a sua característica, cada um com a sua posição. Mas tem que ser justo. O versículo 15 fala: a vara da disciplina dá sabedoria. Ó, a vara da disciplina dá sabedoria. Mas a criança entrega a si mesma e vergonha a sua mãe. Então ele fala da disciplina, que ela é essencial para o crescimento e também a sabedoria. A ausência de correção, ela leva ao desrespeito, à desordem. Nós estamos vivendo num mundo
onde tá cheio de diagnóstico, né, de síndromes, de um monte de coisa. Até vi um vídeo ontem, era um vídeo norte-americano, se eu não me engano. A menina entrou no mercado, ela jogava as coisas no chão, e aí a mãe não fazia nada, e até vi alguns especialistas falando que alguns surtos psicóticos você consegue, inclusive, reconhecer, e se a menina fosse diagnosticada com algum transtorno, alguma coisa, você ainda, né, preservava e tal, mas a questão dos limites, ela serve para todas as pessoas, independente de síndrome, independente de qualquer coisa. É diferente de um surto. Quando a pessoa tem um surto, ela perde o controle do que ela está fazendo e ela muitas vezes precisa ser contida. Mesmo num surto, precisa ser contida. Mas uma menina de, sei lá, 7, 8 anos ali, jogando todas as coisas no chão e ninguém poder fazer nada, e a mãe não colocar um limite, a mãe não tentar fazer nada, a Bíblia está falando aqui. Provérbios está falando sobre a questão da disciplina, porque a criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar a sua mãe, ela vai envergonhar a sua família. Agora eu fico imaginando como vai ser o futuro dessa criança, porque ela não tem limites no momento que é para colocar os limites. Quando falar não para ela, quando falar que ela está despedida, de repente, do trabalho dela, porque isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo. Quando falar que ela não foi aprovada, de repente, no vestibular, que ela não passou de ano na escola, quando falar que ela não pode fazer, o que que ela não vai fazer? Porque lá fora, quando ela fizer isso, quando ela estiver longe da mãe dela, ela sempre vai encontrar um doido ali, uma doida ali, que vai meter a mão na cara dela e vai falar assim, tá pensando o quê? Porque não teve correção em casa. Quando você não é corrigido em casa, a rua vai te corrigir. As pessoas não vão aceitar. Imagina, chega no teu estabelecimento e começa a jogar todas as coisas no chão, as coisas que você. Não, peraí, não é assim. Chega na tua casa, vai começar a jogar tua decoração, teus pratos, no chão ali e você não vai fazer nada? Não, não é bem assim, né? Vai chegar um momento que alguém vai fazer alguma coisa se a mãe não fizer. E a Bíblia está falando aqui, ó, a vara da disciplina dá sabedoria. Então, às vezes, a correção ela é necessária, né? E aí, é, não necessariamente você precisa bater ou espancar, né? Mas você precisa corrigir, né? A disciplina ela é essencial. Versículo 16 fala: quando os ímpios prosperam, o pecado prospera, mas os justos verão a sua queda. Então, embora que os ímpios, né, eles pareçam prevalecer por um tempo, a sua destruição é inevitável, tá? Inevitável. Não adianta você querer ter inveja do ímpio e tal, porque ele está prosperando, porque vai acontecer. A queda é inevitável. A justiça de Deus, ela triunfará. Do 17 ao 22 fala da importância da correção e da sabedoria. 17, discipline o seu filho, ele volta a falar sobre isso, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, a disciplina aplicada com amor, ela resulta em filhos que trazem alegria aos pais. O 18 ele fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz é quem obedece à lei. Então, esses versículos destacam a importância da direção espiritual, da obediência à palavra, porque Deus ele é a fonte da felicidade, da estabilidade, né? E ele fala da questão da revelação divina. Deus ele se mostra, ele revela, ele fortalece a nossa fé, principalmente quando nós buscamos essa orientação e buscamos estar mais próximos de Deus. O 19 ele fala: as palavras de um servo não se corrige apenas com palavras, mesmo que entenda, não responderá bem. Então a correção ela deve ser acompanhada de uma ação, pois palavras sozinhas elas podem não ser suficientes para conduzir mudança. E aí isso aqui reflete o principalmente as nossas ações, né? A ação de quem vai de repente corrigir, de repente quem vai orientar. Por isso que é importante você viver aquilo que você fala, você viver aquilo que você prega. Vamos usar o exemplo dos filhos, né? Às vezes você vai corrigir o seu filho e você fala assim: ah, você não pode mentir. Mas o filho está dentro da casa e está olhando para você mentindo o tempo todo. Ah, eu não fiz isso porque não deu tempo. Ah, e o filho olhou você o dia inteiro no celular. Ah, eu não posso agora porque eu estou ocupado. O filho olha e você está jogando videogame. Você está ali assistindo uma série da Netflix.
O filho está olhando, tá olhando. Você está falando uma coisa, mas ele está vendo outra, né? Ou toca o telefone e fala assim, fala que eu não estou, mas você está. Você está mentindo, você está mostrando ali. Aí você vai corrigir o seu filho e fala, você não pode mentir. Mas peraí, pai. Eu não posso mentir, mas o senhor ou a senhora pode. Ou você fala um monte de palavrão, aí teu filho vai lá e fala um palavrão, você fala, menino, você não pode falar palavrão. Tá, eu não posso falar palavrão, mas eu estou ouvindo palavrão o tempo todo, né? Então, as nossas ações, elas refletem isso. Elas refletem essas questões. Então, é importante, né, essa direção espiritual naquilo que a gente está fazendo, né? Então, o versículo 20 fala, você vê alguém que fala sem pensar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, a impulsividade nas palavras, ela é perigosa e pode causar danos irrepreensíveis. A sabedoria, ela requer reflexão antes de falar, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado antes de falar, porque a palavra, depois que ela é lançada, não tem como voltar atrás. O versículo 21 fala: o servo mimado desde a infância, acabará se tornando insolente, né? Ele fala da indulgência excessiva durante a criação, que pode levar à arrogância e ao desrespeito na vida adulta, né? Quando você fala sim para tudo para o seu filho, muitas vezes, quando chegar na fase adulta, ele não vai saber receber um não, né? Ele não vai receber lidar bem com as adversidades, com os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E a gente leva um monte de não, né? Um monte de não. Quando a gente cresce, a gente descobre que a maior parte das coisas é não. E aí, como que vive esse tipo de pessoa? Talvez ela não seja uma pessoa revoltada, que vai quebrar tudo, mas uma pessoa que vai ter problemas emocionais. Por quê? Ela sempre teve tudo. Ela sempre que ela queria, ela bateu o pé, ela conseguiu. Aí agora ela ficou adulta, ela bate o pé e não é assim. Não adianta chegar na empresa e bater o pé e vai aumentar o salário. Não, você tem que ser produtivo, você tem que trabalhar. Mas não quero trabalhar. Daí, não vou aumentar seu salário, você vai ser mandado embora, pronto. E aí, essa pessoa vai lidar como com essa situação? Ela vai ter problemas emocionais. E aqui, Provérbios está advertindo, né? O servo mimado desde a infância acabará se tornando insolente, ou ele não vai obedecer, ele não vai querer aceitar o que é lhe colocado ali. Do versículo 22 até o 27, né? Ele fala da ira, do orgulho, da ira e da humildade. O, o 22, ele fala assim: o homem irado provoca brigas e o do gênio violento comete muitos pecados. A ira descontrolada, ela é destrutiva e leva a muitos erros, né? O autocontrole é fundamental para evitar os conflitos. A ira ou a raiva, né? Ela é uma das seis emoções universais. E todas as vezes que a gente age com ira ou com raiva, as consequências elas são impensadas. É, quando a raiva é acionada, ela bloqueia o córtex pré-frontal do cérebro, essa região aqui da frente que é responsável pelo autocontrole, né? Por você tomar decisões racionais. Então, quando você age pela emoção da ira, essa área da frente do cérebro que é responsável por isso, ela é bloqueada, e aí você tem ações impensadas. São ações impulsivas relacionadas à ira. Então, não é só a Bíblia que fala sobre isso, mas a própria neurociência consegue explicar esse tipo de comportamento. E aí aqui Provérbios está advertindo para você, né, não agir dessa forma. O 23 fala: o orgulho do homem o humilha, mas mais o de espírito humilde obtém honra, né? A humildade ela é exaltada por Deus, enquanto o orgulhoso ele resulta em queda e vergonha. O 24 fala: o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, mas mesmo sob juramento, não usa testemunhar, né? Então, a publicidade no pecado, ela traz a destruição pessoal e a vergonha, né? O pecado sempre tem consequências. O versículo 25 fala que quem confia no Senhor está seguro, mas o homem que teme aos homens cai em armadilhas, né? A confiança em Deus, ela é um fundamento da verdadeira segurança, enquanto o medo dos homens, ele nos prende às ciladas. Eu estou lançando agora um livro que fala sobre medo e trata muito bem essas questões. O versículo 26 fala: muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que vem a justiça, né? Então, embora as pessoas procurem influências humanas, é Deus quem tem a palavra final sobre o destino de cada um. E o versículo 27 ele fala: os justos detestam os desonestos e os ímpios detestam os íntegros, né? Há um conflito inevitável, não tem como
a, a água e o óleo se misturarem, né? O justo e o desonesto, eles estarem juntos, não tem como, né? Cada grupo rejeita o outro, pois tem valores opostos, né? Não tem jeito, não tem jeito. Um vai acabar corrompendo o outro, né? De alguma forma. Então, esse Provérbios 29 aqui, né? Ele traz lições como a disciplina, tanto em casa quanto em liderança, que é essencial para estabilidade, para o crescimento. Traz também a confiança no Senhor, para superar qualquer segurança oferecida pelos homens. Traz a humildade e a obediência à palavra de Deus, porque elas trazem alegria, trazem um sucesso duradouro. Isso são coisas importantes para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E aí eu quero deixar para vocês aqui a nossa atividade prática, para você colocar em prática aí no seu dia hoje. Né? Primeira coisa, examine sua vida e veja se há áreas onde a disciplina precisa ser aplicada. Tá? E aí talvez você não está tendo resultado porque não está aplicando a disciplina. E a disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito. E de prática para você, né? Pratique a humildade e o autocontrole em suas palavras e ações. Escolha alguém para você fazer uma boa ação no dia de hoje. Então, você tem o dia de hoje para você escolher uma pessoa e fazer uma boa ação. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Muitos devem fazer naturalmente todos os dias. E eu abro para vocês comentarem aí esse tempo que ainda resta. Querem falar? Querem perguntar? Ninguém? Se vocês não têm dúvidas nem perguntas, nem querem comentar, a gente encerra, então. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um dia imparável. Tchau, tchau. Valeu.